Estúdio montado na sede da Jus Brasil. Agora eu já estou em um posicionamento diferente, sabe por quê? Corta aí para outra câmera para o pessoal ver o nosso estúdio montado agora com dois dos nossos convidados que estão aqui de forma presencial, mas lógico, seguindo todos os protocolos de distanciamento e tudo que já foi dito aqui no início. Todos nós que estamos aqui de forma presencial fizemos o teste, do Covid, então está tudo ok, seguindo aí os protocolos sanitários. Deixa eu apresentar quem está aqui com a gente, é o Lucas Macedo e também o Dr. René Viana. Ali na tela a gente tem a Mariane Moraes e daqui a pouquinho a gente vai ter também a Itana Viana. Já apresentei um pouco do currículo, já disse a temática, a importância do SUS e a valorização da saúde pública. Quem vai começar, trazendo aqui as considerações desse painel é a doutora Mariane Moraes. E doutora, já para começar, queria trazer um pouquinho dessa temática de como que fica a situação dos profissionais de saúde que estão neste momento tão sobrecarregados durante a pandemia e trabalhando tanto. Qual a sua avaliação disso? Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Um abraço, Renê, um abraço, Lucas, doutora Itana. Fico muito grata e feliz por estar aqui hoje e, sem sombra de dúvidas, abordar acerca dos profissionais de saúde nesse cenário pandêmico é muito delicado. Estamos vivendo um momento hipersensível da relação médico-paciente, mas a gente precisa falar sobre isso, colocar esse holofote, sim, dar brilho a esses profissionais que são o braço forte dessa nossa situação atual. Então, a gente vai trazer aqui alguns aspectos bem importantes, com base também em algumas dúvidas muito frequentes desses profissionais, tá? Na tentativa de fazer com que eles possam exercer com maestria esse trabalho e mais tranquilidade também. Muito bem, uma alegria, receber a senhora aqui com a gente, receber todos vocês. E aí, a partir de agora, queria que você já trouxesse o conteúdo da temática da sua palestra. A gente tem cada convidado 15 minutos para trazer um pouquinho do seu tema e também podemos ser bem flexíveis naquela parte de um dialogar com o outro, trazer algumas questões e considerações. Por favor, então, doutora Mariane Moraes. Obrigada. Então, iniciando essa perspectiva da atuação do profissional de saúde no SUS, eu tentei aqui transparecer para vocês alguns gráficos também. Sem sombra de dúvidas, através desses profissionais de saúde, a gente consegue ter uma certa tranquilidade quanto à pandemia, por conta do trabalho desenvolvido. Nós temos uma perspectiva muito nova a respeito da medicação, a respeito da investigação clínica, do diagnóstico, mas também da estrutura ofertada a esses profissionais. Então, é muito importante perceber os profissionais de saúde como aqueles que estão ali na linha de frente, aqueles que estão, sem sombra de dúvidas, infelizmente, mais suscetíveis à questão da infecção, onde não gozam com extrema segurança, o seu trabalho. Então, nós temos no SUS alguns princípios da universalização, da equidade, da integralidade perante não só aquele que atende, mas a quem vai ser atendido. Então, a gente precisa perceber, principalmente na integralidade, ao atendimento a toda a população, independentemente da sua raça, independentemente da sua condição financeira, educacional, todos devem ser assistidos pelo SUS. E a gente precisa, sim, debater e valorizar esses profissionais, tendo em vista que podemos denominá-los como patrimônio do país. Então, se a gente transborda a esses profissionais essa magnitude de bem público, a gente também precisa fazer com que seja assegurado e protegido. Nós temos um cenário de mais de 200 mil estabelecimentos de saúde no setor ambulatorial e hospitalar, 430 mil leitos, onde 3,5 milhões desses profissionais exercem esse papel de agentes públicos, tá? Então, infelizmente, o quantitativo de mortes desse profissional da saúde no sistema público, ele é sim assustador. Nós temos um contingente maior dos técnicos e auxiliares de enfermagem pela exposição, em seguida dos enfermeiros e, por fim, a questão dos médicos. Então, a gente consegue perceber a necessidade, principalmente, da paramentação desses profissionais, tendo em vista os EPIs. Então, pesquisas demonstram que apenas 32% dos profissionais de saúde, eles receberam corretamente esses EPIs,
E aí a gente pode questionar também um tanto quanto o preparo dos gestores públicos, no sentido de ofertar a esses profissionais esse equipamento, esse treinamento, no sentido de estarem paramentados e desparamentados adequadamente. E muito é o contexto de dúvida quando a gente fala do quando não há o EPI, ou seja, o equipamento de proteção individual, de maneira satisfatória, ofertado a esse profissional da saúde. Inicialmente, cabe ressaltar que, principalmente tendo em vista os princípios que baseiam essa relação médico-paciente, seja o princípio da não discriminação, da beneficência, da justiça, o princípio do respeito às gerações futuras, sobretudo o respeito à dignidade da pessoa humana, nós precisamos analisar o primeiro atendimento. Então, realizar esse primeiro atendimento é algo básico, até porque eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito da responsabilização daquele profissional que também deixa de agir. Então, na falta dos equipamentos de proteção individual, é muito importante que, mesmo dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, proceda-se ao primeiro atendimento e faça a comunicação imediata às diretorias, tanto clínica quanto técnica, acerca dessa limitação, tá? Tendo em vista a impossibilidade de desenvolver determinado tipo de atendimento ou procedimento por falta de um insumo. É a partir daí que a gente percebe, ainda mais nesse sistema da pandemia, onde muitas são as situações urgentes e emergentes, o poder da documentação. A gente não consegue garantir como será esse cenário daqui a 1, 2, 4, 10 anos. Por isso, o prontuário médico, ele, sem sombra de dúvidas, é um grande aliado desses profissionais e, obviamente, também da sociedade. Mas eu digo dos profissionais por conta do painel, o foco, né, em detrimento desses agentes. Então, ali é importantíssimo que haja uma informação clara a respeito do que não foi executado, do que foi executado, do porquê foi feito, para que possa, a depender de alguma demanda, justificar a técnica adequada àquela situação irrealizada. Tá? A gente sabe que essa infraestrutura ela não é de responsabilidade do profissional de saúde, mas sim do gestor. Então, é importante o médico também, não só médico, mas todo profissional de saúde, prontificar essas documentações com as informações de maneira completa e esclarecida. Tá? Mais importante, comunicar a respeito do diretor técnico para que ele possa levar essa informação ao Conselho Regional, não só de Medicina, mas ao Conselho Regional de Enfermagem, aos conselhos profissionais. E, em último caso, a gente necessita, sim, de acionar o Ministério Público. Tá? A autoridade policial também, ela pode ser notificada, inclusive a Associação Médica Brasileira. No Código de Ética Médica, a gente tem o capítulo 2, que versa a respeito dos direitos dos médicos. E aqui, no inciso 4 e no inciso 5, eu quis trazer para vocês, justamente para que a gente possa perceber que o direito do médico, ele está, de fato, positivado. E a gente precisa conhecer determinados tipos de normas para saber até onde vai o limite da responsabilização desse profissional. Então, o profissional médico, ele pode sim se recusar a exercer a sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho elas não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou do paciente. No inciso 5, a gente percebe que o médico ele pode suspender as suas atividades individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe, ela não ofertar aquelas condições necessárias, adequadas para o exercício profissional, ou não remunere de maneira digna e justa. Então, aqui são 2 incisos onde a gente consegue perceber esse embasamento ético profissional. Muitas das demandas que surgem em períodos hipersensíveis, elas podem desencadear nas responsabilidades, tanto ética administrativa, quanto civil, quanto penal. No Brasil, a gente adota a autonomia das esferas, o que significa dizer que uma conduta ou uma omissão que venha a causar um dano a alguém, ela pode desencadear uma demanda em qualquer ou todas dessas áreas.
Se a gente tem uma demanda ético-administrativa, a gente fala que esse profissional ele vai poder responder perante, por exemplo, o seu conselho profissional ou a instituição a que ele se filia, a operadora também de plano de saúde, falando no sentido do sistema privado. A gente também tem a esfera civil, onde aqui visa-se a reparação do dano ou patrimonial ou extrapatrimonial. Patrimonial no quantitativo material. Qual foi o transtorno material que aquela pessoa possa vir a ter sofrido, em detrimento do extrapatrimonial, que nós temos aí, alguns doutrinadores, né, jurídicos, eles propõem 4 esferas, que seriam a moral, estética, o direito de imagem, e também a questão do sentido físico mesmo, né? Daquele abalo do profissional, não somente moral, mas também o estético duradouro. E no contexto penal, significa dizer que os profissionais eles podem ser responsabilizados com a penalidade de multa, uma pena restritiva de direito ou até mesmo de privativa de liberdade. Mas para que a gente possa falar da responsabilidade desse profissional de saúde, é importante a gente perceber que no ambiente em que estamos acometidos pela Covid-19, né, pelo novo coronavírus, diariamente esses profissionais estão submetidos a incorrer em escolhas trágicas. E o que seria isso? São aquelas escolhas que precisam exigir daquele profissional de saúde uma decisão onde ele vai ter que pesar na prática, por exemplo, qual paciente vai ter a condição de ocupar o leito de UTI ou não, qual paciente ele vai receber determinada medicação ou não, qual paciente vai ter direito a, por exemplo, uma ventilação mecânica ou não. A gente está falando do Sistema Único de Saúde extremamente potente, mas cansado, onde a disputa por leito é algo plausível, visível, né? Então, essas escolhas trágicas ocupam o dia a dia desses profissionais há mais de um ano, onde, dentro da bioética, a gente precisa perceber que essas escolhas elas devem ser tomadas, elas devem ser, de fato, aplicadas, primeiramente, visando a ética, o comportamento desse profissional, sem discriminação de ninguém. A gente tem a bioética como bio, né, a vida, e o ethos, que é o comportamento. Eu costumo dizer que ninguém nasce ético. São seus comportamentos e as consequências desse comportamento exigidos sob um contexto sociológico, antropológico, filosófico da nossa sociedade, que vão moldar essas condutas tidas como éticas, que fogem um pouco do contexto somente da perspectiva moral. Então, nessa discussão acalorada, a gente consegue perceber juridicamente que a responsabilidade desses profissionais ela não foi discussão somente no Brasil. Por óbvio, a nível internacional também. Então, no ano passado, em 23 de março, no estado de Nova York, nós tivemos a Ordem Executiva 202-10, onde ela visa a mitigação da responsabilidade desses profissionais. O que é que eu quero dizer aqui? Que, a partir dessa Ordem Executiva 202-10, a gente leva o contexto da Covid-19 para o aspecto jurídico no contexto da reparação de danos causados às pessoas que fizeram uso desse sistema de saúde. Então, a Ordem Executiva diz respeito a um estudo feito em Nova York, mas que visava mitigar essa responsabilidade civil desses profissionais que agiram de maneira o quê? De maneira dentro da razoabilidade, dentro da boa-fé, e que não causaram lesão ou morte a essas pessoas. Porém, existe um outro ponto dessa Ordem Executiva 202.10 que levanta o seguinte: ele levanta que, por mais que tenha havido a lesão ou a morte, mas não tenha sido por negligência gravosa, negligência grave, e por mais que esse profissional não tenha nenhum registro desse atendimento, essa responsabilidade também é mitigada. E aí gera muito questionamento de, se não há nenhum registro desse atendimento,
Eu não sei quem foi o profissional. Eu não sei qual foi a conduta técnica, clínica utilizada. Eu não sei qual foi a medicação aplicada. Eu não tenho registro. Eu não tenho prontuário. Como eu vou analisar se essa conduta ela foi de boa fé ou ela foi de má fé? Essa discussão a gente também traz no âmbito do Brasil, né, com a edição da medida provisória 966 de 2020, editada pelo presidente da República, que diz o seguinte: que os agentes públicos, eles somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa, ou seja, exclui-se a responsabilização penal aqui, se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direto ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento à emergência Covid, combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da Covid. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização do agente público. O que é que a gente pode ressaltar aqui? O erro grosseiro. Então, tentando traduzir esse artigo 1º e parágrafo 2º da medida provisória 966/2020, a gente tem que somente os profissionais que não agirem com erro grosseiro, eles poderão ser investigados. Porém, essa responsabilidade ela está mitigada, ela vai ser afastada. Não agindo com erro grosseiro, tá tudo ok, vamos assim dizer. O que não é, tá? É só uma linguagem para a gente facilitar o conhecimento. O STF, em 2019, ele, do tema 940, que teve repercussão geral, ou seja, é uma decisão que faz com que, hierarquicamente, todo o universo jurídico determine os casos similares da mesma forma. Os ministros entenderam que os agentes públicos, e aí eu vou explicar quem seria agente público nessa seara, eles não seriam responsabilizados diretamente por alguma vítima ou pessoa prejudicada por ação ou omissão em decorrência da sua função. Como assim? A pessoa que se sentisse prejudicada por alguma ação ou omissão de um profissional, agente público, ela não pode demandar diretamente essa figura de profissional. Ela demanda o Estado, e o Estado, caso perca essa demanda, ele pode entrar com a ação de regresso, que a gente chama. Tá? Mas a gente também tem, na Constituição Federal, o artigo 37, que determina que essas pessoas jurídicas de direito público ou privado, elas devem, sim, responder pelos danos causados aos seus agentes. Então, fica o questionamento. Quem seria agente público? Agente público, gente, é no sentido macro. São os administradores públicos, e aqui, trazendo para o nosso cenário, para a nossa discussão, seriam aquelas pessoas que prestam serviços voltados ao combate da pandemia, que adquirem os equipamentos de proteção individual, por exemplo, os profissionais que trabalham no SUS de maneira geral. Então, agente público é sim, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, enfim. Toda essa gama, e aí trazendo para o viés jurídico, estaria de acordo tanto com o tema do STF, tanto quanto pelo braço da 966/2020, aparado no sentido da sua responsabilidade civil, quando, dentro do seu exercício profissional, ele age ou ele deixa de agir e causa algum dano a alguém sem ser de forma um erro grosseiro. E aí, outra discussão. E os médicos que não se vinculam ao SUS? Eles também seriam beneficiados com essas normativas ou não? Né? Porque a gente sempre percebeu que todas essas normas, elas trazem o contexto do agente público. E aí, dentro dessa perspectiva de responsabilização, algo que é extremamente importante é a priorização dessa relação médico-paciente. E um dos princípios a mais, aqui a gente fala do princípio da autonomia. Quando o paciente ele expressa a sua vontade, e a gente sabe que não precisa ser de maneira escrita, mas precisa estar claro, esclarecido, ela é uma via de mão dupla. Faz com que o paciente se sinta seguro no momento em que o profissional ele vai ali proceder com determinada intervenção, com determinada utilização de técnica adequada àquela circunstância, àquela anamnese, mas também faz com que o profissional ele haja com maior segurança. Ele possa saber que o paciente ele está advertido, informado e esclarecido a respeito de todos os passos que vão ser tomados em prol do restabelecimento da sua saúde.
Como eu disse, não precisa ser escrito, mas a partir do momento que a gente tem essas normativas, a gente faz com que, por mais que não seja escrito, que ele seja expresso, que ele seja oral, que ele esteja documentado, que ele esteja comprovado por alguma testemunha, por algum auxiliar. Então, cabe ao profissional de saúde fazer uso de outros mecanismos do termo de consentimento livre e esclarecido, não somente naquele termo propriamente físico, mas, sobretudo, nos ditames do prontuário desse paciente. Existem algumas hipóteses em que esse termo de consentimento ele é mitigado, mas não afastado por completo. É quando há a grave urgência em que não seja possível aguardar a obtenção desse termo físico escrito, em casos de inconsciência, e aqui é o contexto em que estamos inseridos, em maior caso, né? Que são as hipóteses em que não há a intervenção do médico no risco extremo para a saúde pública. Então, nesse caso, há o interesse público de maneira prevalente, onde a epidemia ou uma doença infectocontagiosa ela esteja em voga. Então, nos termos da pandemia pela Covid-19, esse sistema único de saúde tem pressa. Então, não cabe, em muitas das relações, esse termo escrito, mas cabe ao profissional ter o cuidado no preenchimento dessas informações, dentro dos documentos que ele pudesse ter acesso, né? Outro ponto é o boletim de fevereiro de 2021, emitido pelo Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid, onde várias sociedades brasileiras, médicas e de outros profissionais de saúde são partidárias. E não só isso. Aqui eu não trago o documento em si para debate, eu trago o contexto. A gente tem uma inconstante e instável circunstância clínica. Oi, posso falar? E muitas dessas medicações, elas foram o quê? Afastadas para o tratamento da Covid-19. Alguns profissionais de saúde permeiam nesse limbo da indecisão entre a autonomia do paciente, a conclusão científica a respeito dessa medicação e o que entregar para a minha situação prática, para a minha situação real. Então, nessa configuração atual, vários desses medicamentos conhecidos, até mesmo esses embates parlamentares, como o kit COVID, já foram desconstituídos por inúmeras pesquisas, tendo em vista que, no início da pandemia, o próprio CFM dizia que cabia a autonomia do médico, né? Da autonomia também do paciente em aceitar determinada medicação. Mas hoje, por exemplo, a Associação Médica Brasileira diz que o uso de cloroquina e outros remédios sem eficácia contra a Covid devem ser banidos. E aí é o que a gente pergunta: o que fazer, né? Como proceder diante dessa inconstância medicamentosa, numa doença extremamente mutante, onde novas cepas e novas transformações acontecem num espaço de tempo muito grande, as reações dos organismos, dos testes realizados, são muito complexas, mas a gente tem o capítulo 2, novamente, dos direitos do médico, que fala a respeito da indicação desse procedimento. Então, no inciso 2, ele diz que o médico, ele pode indicar, é direito do médico, indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Alguns questionam a respeito do tipo de responsabilidade sobre esse profissional de saúde que indicou algum medicamento que, ao transcorrer do tempo, foi tido como ineficaz para o tratamento da Covid-19. E aí a gente precisa analisar um cenário muito pessoal dessa questão, muito inerente a esse próprio atendimento. Como assim? Qual foi o momento desse tratamento? A gente está falando de uma pandemia com mais de um ano. Então, a obscuridade, ela foi clareando com o passar dos meses. A gente percebe também a boa-fé desse profissional.
Até que ponto a autonomia do paciente, né? De qual forma também esse médico, esse profissional, colocou essa medicação para esse paciente. Foi uma imposição? Foi uma conversa? Foi um diálogo aberto a respeito dessa aceitação e dessa liberdade, desse direito desse paciente de escolha do tratamento? O diagnóstico ele foi dado de uma maneira completa? Houve outras tentativas clínicas sem sucesso para a obtenção desse resultado, a indicação de determinada medicação? E aqui a gente fala de dois panoramas: um desconhecimento razoável versus a respeitada entidade, ou várias entidades respeitadas, internacionais, revistas, que deixam claro que não tem qualquer efeito positivo de determinados tipos de medicamento. Então, quando a gente fala da atuação dos profissionais de saúde no SUS, eu quis tentar abordar, mesmo que no espaço curto de tempo, algumas questões, né? Algumas vertentes que são muito pontuais no dia a dia e que, por mais que sejamos entusiastas, que a gente tenha realmente uma afeição intensa pelo direito médico, pela pesquisa, a gente não consegue ter um panorama muito linear, primeiro, do que vivemos e, segundo, do que teremos à frente com a circunstância relacional da relação paciente-médico, com a circunstância clínica dessa doença, tendo em vista ser tudo muito novo. Então, eu vou fechar aqui essa apresentação. Então, nesse contexto, a gente consegue perceber a importância, sobretudo, do esclarecimento a respeito de algumas circunstâncias que podem, sim, ser danosas no sentido do dano. No direito, a gente costuma dizer que, para a reparação do dano ocorrer, inicia-se, sobretudo, um percurso, tendo em vista a ação e a omissão e o nexo de causalidade para que esse dano ele possa ser realmente percebido e identificado perante essa conduta desse profissional, o que nem sempre acontece. Então, esses profissionais, eles não precisam ser responsabilizados por todo e qualquer ato, por toda e qualquer ação ou omissão. A gente precisa perceber a luta diária desses profissionais, o quanto é difícil trabalhar de maneira efetiva, sem o devido EPI, sem a devida capacitação, sem a devida informação, sem o devido prestígio. Sobretudo, é um painel extremamente importante, onde a gente precisa também estabelecer os holofotes para esses profissionais, determinando essas discussões tão positivas a respeito da valorização. Eu gostaria de, sobretudo, agradecer a Sara Barros, deixar meu abraço a Fabrício, a Renê, a Lucas, a Léo, a Hermes, a todo mundo da OAB Jovem, a todos os advogados e advogadas que se fazem aqui presentes, os estudantes que são afetos ao conhecimento compartilhado. É através de um diálogo democrático de direito, onde a gente consegue obter a maior máxima dentro da sociedade, que é a informação. Então, mais uma vez, a minha gratidão por dividir esse painel com ilustres profissionais, os quais eu tenho um respeito imenso, e falar sobre o direito médico, que é um ramo novo, mas que agora a gente consegue identificar essa necessidade de ser cada vez mais visto. Falar de direito, falar de saúde, a gente fala de ser humano. Então é isso que me encanta e é isso que eu espero que continue a encantar a todos vocês. Os embates e as discussões, elas são infinitas, né? Onde as esferas de responsabilização são muitas, mas antes de falar de responsabilização, a gente precisa falar em condição efetiva de trabalho. Não dá para falarmos de restabelecimento, manutenção de saúde, se a gente não tem, sobretudo, um olhar atento a esses profissionais que deixam sua percepção de bem-estar, muitas vezes em detrimento da sua própria vida, da sua própria família, para entregar o cuidado, para entregar o zelo, para entregar o olhar e o seu tempo de vida às outras pessoas.
Doutora Então, Mariane, muito obrigada. excelentes colocações, viu? Vou te interromper já agradecendo, dizer que foi brilhante sua palestra, trouxe um tema importantíssimo, que é a valorização desse profissional de saúde. Você falou agora no final de forma brilhante, a gente tem que se preocupar com as pessoas, mas principalmente quem está por trás, né, executando todas essas atividades, que são os profissionais de saúde. Dando continuidade aqui ao nosso painel para uma próxima temática, agora tratando um pouquinho da telesaúde, inclusive a temática é o seguinte, a telesaúde como caminho para a democratização do acesso à saúde. O palestrante vai ser o Dr. Lucas Macedo. Quero já lembrar que temos 15 minutos para a apresentação, né? Evitar aí se prolongar tanto no conteúdo para a gente tentar otimizar aqui as pessoas que estão acompanhando o nosso evento desde cedo. E, Dr. Lucas, eu já tenho um questionamento sobre o tema logo. Será que é democratizar mesmo o acesso à saúde, a questão da telemedicina, telesaúde? A gente sabe que falar de saúde, né, é tão delicado. Às vezes uma localidade não tem nem médico, não tem internet. Como é que vai disponibilizar esse serviço? Qual a sua opinião a respeito, assim, trazendo já o seu conteúdo? Boa noite. Boa noite, Milena. Boas perguntas, viu, Milena? Vou responder ao longo da minha fala. Boa noite, meu querido colega Renê, que está aqui presente ao meu lado. Boa noite, Mariane, doutora Itana, que dividem o painel comigo, e a todo mundo que está assistindo. Queria dizer inicialmente que é uma honra para mim hoje compor a OAB Jovem Bahia e ver esse evento sendo realizado com essa magnitude e com o sucesso, né, já da quantidade de visualizações, de pessoas assistindo nesse momento. Queria agradecer e registrar o imenso esforço que a presidenta do CCJA, Sara Barros, faz e fez em prol da Jovem Advocacia e para que esse evento acontecesse. Então, registro a minha felicidade em estar ao lado dela nessa luta e contar também com a ajuda do diretor tesoureiro. A gente brinca que ele é o eterno presidente da OAB Jovem, porque não poupa esforços para ajudar a Jovem Advocacia, Dr. Hermes Hilarião, que, além de um grande amigo, é uma sumidade, né, quando a gente fala de luta da classe. E falar aqui, né, Renê, sobre o sistema de saúde, é um tema de extrema importância, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos observando, né, a disseminação de informações falsas, né, das chamadas fake news. Nós estamos vendo caminhos para desestruturação, redução dos recursos, né, para o Sistema Único de Saúde. E é muito importante a gente conversar sobre esses assuntos, porque desde o advento lá da Constituição Federal de 1988, a luta pela valorização da saúde pública é uma luta constante, né? Não parou em nenhum momento e também não se iniciou agora durante a pandemia. Algumas questões que a gente hoje enfrenta nesse cenário de crise sanitária, essas questões já existiam e foram amplificadas, né? Foram mostradas. Mas é muito importante a gente falar sobre esse tema, então parabenizo pela programação e decidi falar com vocês aqui sobre telesaúde, porque é um tema que muito me agrada, pensando que a tecnologia pode surgir, pode emergir como aliada, né, nesse processo de democratização do acesso à saúde. A revolução digital não é bem de hoje, né? A gente já convive aí há um tempo com essa questão da informação, mas hoje nós percebemos que a cada mês nós temos uma novidade tecnológica, nós temos um novo gadget, né? Um novo eletrônico, uma nova plataforma. E, obviamente, os segmentos de saúde, eles também buscaram se adaptar a essa nova realidade digital. Obviamente, pela fundamentalidade, né, do seu serviço, e isso deve ser regulamentado de uma forma que conceda a segurança ao paciente, ao usuário do serviço de saúde. Então, o que seria a telesaúde? Por que eu escolhi usar esse termo? A telesaúde seria
a promoção da saúde pública por meio dos canais de telecomunicação. Então, a gente pensa que a partir dessa revolução digital, a gente passa a utilizar tecnologias dentro do serviço de saúde. E aí eu trago para vocês, lembro que a saúde é um direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. E aí a gente fala, olha, mas será? Vou até trazer o questionamento que Milena trouxe agora no início. Mas como pensar numa democratização do acesso à saúde? Nós já temos aí 30 anos, mais de 30 anos de Constituição Federal, mas será que a gente está perto de alcançar essa democratização do acesso à saúde? E por que eu estou falando aqui de tecnologia? De que forma a tecnologia pode colaborar nesse processo? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. E nós sabemos que algumas regiões, por questões geográficas ou políticas, elas têm uma defasagem realmente no acesso à saúde, sobretudo no que diz respeito à atenção básica. E a tecnologia surge como um caminho para levar uma saúde de qualidade para essas pessoas. Em 2019, já depois de muito tempo de estudo e de preparação, foi lançado o programa Telesaúde Brasil Redes, uma política pública que tinha o objetivo de implantar no Sistema Único de Saúde a telesaúde, essa adoção dos meios tecnológicos. E aí eu vou trazer para vocês, logo de cara, alguns benefícios que a telesaúde pode ensejar dentro do sistema de saúde. Então, a gente pensa na possibilidade de um controle epidemiológico mais acurado, mais preciso, A gente pensa na disseminação rápida e segura de informações para a prevenção de doenças, trocas de opiniões entre profissionais, melhorias logísticas, redução nas filas de espera, do tempo de atendimento, os grandes deslocamentos. A gente sabe que muitas pessoas têm que se deslocar por uma grande distância até ter o acesso à saúde, a um posto de saúde. Então, a telesaúde, ela possibilita que a gente leve o serviço de saúde até o usuário. Agora, nesse país que a gente vive, a gente não pode fechar os olhos para a defasagem no domínio da tecnologia pela maior parte da população. Alguns chamam de analfabetismo digital, nós preferimos utilizar a terminologia vulnerabilidade digital. Então, ao mesmo tempo que é muito importante levar esse acesso a essa população, nós sabemos que a maior parte dos usuários ainda não tem essa familiaridade com a tecnologia. Então, é muito importante que, além das políticas públicas relacionadas à implementação de infraestrutura material, física, de rede para a telesaúde, que a gente pense também em fomentar a educação e a conscientização da população para a utilização das tecnologias no serviço de saúde. Quando a gente chegou na pandemia, nós tivemos aí diversas normas de distanciamento social, ensejadas aí pela crise, e a Organização Mundial de Saúde editou diversas normas que fizeram com que a nossa realidade mudasse completamente. Então, para evitar uma descontinuidade do serviço de saúde, nós precisamos nos adaptar. Então, todo o segmento de saúde, falando aqui especificamente do Sistema Único de Saúde, teve que modificar as suas bases e clamar ajuda para que não houvesse descontinuidade no serviço de tratamento, sobretudo de doenças. A gente brinca sempre que o novo coronavírus chegou, mas as outras doenças não pararam. O Sistema Único de Saúde continuou fazendo o tratamento de todas as outras patologias, doenças crônicas, enfim. O atendimento não parou em nenhum momento.
Então, a tecnologia apareceu como uma aliada importante nesse momento, que todo mundo se habituou a estar, por exemplo, aqui como a gente está, conversando do outro lado do Brasil, do mundo. Então, tudo isso amplificou, impulsionou esse processo de informatização que talvez tivesse demorado mais tempo se não houvesse a pandemia. Então, a gente teve que evoluir, vamos dizer assim, né, se desenvolver com muita rapidez nesse segmento. Então, desde 2019, que foi instituída essa política nacional para a implementação da telesaúde no SUS, a gente já debate muito sobre o tema. No entanto, a gente ainda não tem uma legislação federal que, né, discipline a situação. Alguns conselhos de classe, né, exemplo aí do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia, já editaram, né, resoluções voltadas a estabelecer os parâmetros ético-profissionais, né, para a utilização das tecnologias para aqueles profissionais, né, submetidos àquele conselho de classe. No entanto, é muito importante que haja essa regulamentação, tanto do ponto de vista ético-profissional quanto do ponto de vista legislativo, para garantir a qualidade do serviço prestado, né, e para evitar a todo custo a mercantilização ou a precarização do serviço de saúde. Então, quando a gente fala aqui de telesaúde, a gente não está falando, vai ser um atendimento virtual de 5 minutos, de 10... Não, tem que ser um atendimento virtual com as mesmas garantias dadas em um atendimento presencial. Não há uma diferença em relação aos deveres que um profissional de saúde tem por estar fazendo um atendimento virtual ou presencial. Os deveres profissionais são os mesmos. Então, qual é a diferença? A diferença é a utilização dessas tecnologias para a realização do serviço. E isso já é uma realidade, né? Muitas vezes a gente não percebe que a gente já está confrontado com a tecnologia no nosso dia a dia também da área de saúde. Os países, né, considerados de primeiro mundo, já têm ampla experiência nessa parte de diagnóstico, de exames de imagem, já feitas por telemedicina. Aqui no Brasil, eu aproveito para dar um exemplo do projeto de prescrições eletrônicas que foi realizado pelos Conselhos Federais de Medicina e de Farmácia, né, que, só para dar um exemplo, o médico faz a receita, né, no paciente e assina digitalmente, não há nenhuma impressão de papel, o paciente vai até a farmácia e, pelo próprio sistema de nuvem, já consegue acessar e fazer a compra do seu medicamento. Então, isso também, né, muita gente já utilizou esse serviço. Isso é telesaúde também, né? Então, a gente precisa estar atento à questão da proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados, que foi, né, entrou em vigor no ano passado, também mostra, né, demonstra a importância de fornecer segurança aos dados, né, das pessoas físicas. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados inclui como dados sensíveis os dados relativos à saúde do usuário. Então, a gente vê que há uma preocupação, sim, do legislativo em proteger o paciente, né, aquela pessoa que está ali concedendo seus dados para alguma questão relacionada à sua saúde. Eu pontuo que, por exemplo, a gente pensa em algumas modalidades de telesaúde. Nós temos teleconsulta, telemonitoramento, teleorientações, teleinterconsulta, temos a teleeducação. E essas modalidades, elas são autônomas entre si. Cada órgão de classe tem aí a sua autonomia e independência para definir quais são as possíveis dentro, né, do seu âmbito de competência e os limites éticos dessa utilização. Pontuo ainda que o Sistema Único de Saúde ele já compreende alguns núcleos de telesaúde técnico-científicos e de pontos de telesaúde. E como minha palestra está já se encaminhando para o final pelo tempo,
Eu queria dar um exemplo para vocês que eu acho que ilustra bastante o que a gente estava falando aqui, até o questionamento que Milena fez no início. Se a gente pensar que a telesaúde pode alcançar, né, comunidades de difícil acesso, que a gente, né, que essa questão de deslocamento, vou dar uma aldeia lá no Amazonas, por exemplo, que só tem acesso por rios, né, com um longo período aí de percurso até chegar, seria o exemplo ideal para a gente pensar que a telesaúde poderia levar o serviço de saúde de qualidade, com especialistas, até essa população. No entanto, é essa mesma comunidade que tem dificuldades de infraestrutura em relação à internet, em relação a material para o atendimento adequado, e também a população com uma vulnerabilidade digital altíssima e sem o conhecimento necessário para entender o que está acontecendo daquela forma. E a obtenção, Mariane até falou um pouco sobre isso na palestra dela, do consentimento livre esclarecido, já é um desafio até na prestação dos serviços de forma presencial, que o consentimento livre esclarecido não é apenas assinar um papel, é transmitir a informação de forma adequada, acessível ao paciente. Então, quando a gente, além disso tudo, inclui ainda os meios digitais, né, aqueles desafios, como é que vai ser feita essa transmissão? Qual é o nível de segurança? Vai mandar um exame laboratorial ou um exame de imagem para um profissional especialista do estado de São Paulo. Então, que tipo de segurança é dada ao paciente? Será que ele tem realmente consciência do que pode acontecer, né? De quem são as pessoas que vão observar esses dados quando chegarem lá? Quem é que vai ter acesso ao seu prontuário? Então, são perguntas que realmente não têm uma resposta pronta ainda, mas é por isso que eu tenho tentado falar muito sobre isso, porque acredito que a telesaúde não seja mais um assunto do futuro. Acredito que é um assunto do presente, é um assunto que a gente tem que debater hoje, né? Eu estava vendo recentemente, até no aplicativo do plano de saúde, já tem uma modalidade específica para atendimentos por telepresencial, né? Então, é uma tendência e é uma realidade que cada vez vai estar mais presente na nossa vida, mesmo depois da pandemia. Então, há diversos benefícios. Eu continuo acreditando que é muito importante fomentar essa política pública de implementação das novas tecnologias para o acesso à saúde, porque vejo, sim, ainda a internet, a tecnologia como um ambiente propício a democratizar o acesso à saúde. No entanto, é importante que haja essa conscientização da população, né, sobre os riscos que isso envolve e compreender que isso faz parte do nosso dia a dia e cada vez mais fazer. Queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, me coloco à disposição e devolvo a palavra a Milena. Muito obrigada, doutor Lucas. Obrigada também pela pontualidade aí no decorrer da sua palestra. A gente já segue trazendo agora mais uma outra temática, a importância das campanhas de vacinação enquanto política pública, né, de prevenção ao adoecimento e também de manutenção da ordem econômica. Quem vai trazer esse conteúdo é o doutor René Viana. E aí, doutor René, é uma situação em que a gente faz aquele questionamento, né? A gente está vendo aí a situação da vacina no mundo e no Brasil, comparamos, né, nessa situação de Covid, e eu queria saber o seguinte, o que seria da gente se ainda nem assim tivesse o SUS, né? Mesmo com todo esse problema, se não tivesse o SUS, como é que a gente estaria? Fala um pouquinho aí desse momento em que a gente vive, vacinação versus SUS versus Covid. Bom, Milena, seria sem dúvida um cenário de um desafio ainda maior, para não dizer de um verdadeiro caos. Mas me permitam iniciar primeiramente parabenizando a organização do evento. Eu quero dirigir os agradecimentos não só pelo convite, mas também, mais uma vez, repito, parabenizar a organização nas pessoas
do diretor-tesoureiro Hermes Hilarião, aqui representando a diretoria seccional, e nas pessoas de Sara Barros, presidente da OAB Jovem, também do meu colega de bancada, que é vice-presidente da OAB Jovem, Lucas Macedo. O evento está belíssimo, muito bem organizado. Aliás, evento com o calibre de organização do OAB Jovem, que sempre deu um show de organização, de conteúdo, de temas múltiplos, que instigam sempre o debate e despertam o interesse dos participantes do Congresso. Eu preciso, de início, destacar a imensa honra que é ter aqui ao lado Lucas Macedo, presencialmente, e também, de modo virtual, a querida Mariane Moraes, querida amiga, mas, de forma ainda mais especial, a doutora Itana Viana, que é a nossa maior referência em direito à saúde, em direito médico. Ela que é de uma generosidade imensa no compartilhamento de conhecimento, faz isso com uma bondade e com um apreço muito grande. Ela tem uma verdadeira devoção por compartilhar o conhecimento, sobretudo para formar novos soldados que formam essa linha de frente de defesa do Sistema Único de Saúde. Então, sempre que tem a oportunidade de compartilhar momentos como esse de discussão, e com ela é um motivo de muita alegria. E dizer também que é uma alegria ainda maior poder falar antes dela, porque se falássemos depois dela, certamente não teríamos mais, Lucas, conteúdo para explorar, tamanha é a sapiência, tamanha é a desenvoltura dela para passear por essas temáticas. Bom, meus amigos e minhas amigas, primeiro, seria tão bom se estivéssemos no formato tradicional dos congressos do OAB Jovem, dialogando com a plateia, mas estamos aqui utilizando desse sistema em que estamos do lado de cá e você aí do lado da telinha. Preciso dizer que não tenho aqui a pretensão de esgotar o tema, eu vou aqui muito mais pincelar ideias que despertem em vocês a intenção de se aprofundar, de buscar esse conhecimento, para que a gente tenha cada vez mais profissionais qualificados para desenvolver a sua advocacia no direito médico e no direito à saúde. E, respeitando, claro, o tema que foi proposto, a nossa ideia hoje aqui, como já muito bem pontuado por Milena, é discutir a importância das campanhas de vacinação enquanto política pública de prevenção ao adoecimento e de manutenção da ordem econômica. Em alguns momentos, minha fala vai se aproximar com Mariane, vai se aproximar com a fala de Lucas também, e eu não posso começar a discutir o tema que está proposto sem buscar a raiz dele, a matriz dele. E a matriz é de ordem constitucional. A matriz advém do artigo 6º da Constituição Federal. Estabelece a saúde como um direito social e, principalmente, fundamental. Portanto, a nossa percepção do direito em discussão possui matriz constitucional que o estabelece como direito social e fundamental. Partindo dessa premissa, a gente pode avançar para o artigo 196 da Constituição, para ter uma ideia do que se trata o direito à saúde e, principalmente, o Sistema Único de Saúde, e como é que ele vai desenvolver o seu leque de assistência à população. E muitas pessoas, quando se dedicam ao estudo de forma rasa do artigo 196, acabam equivocadamente limitando a sua leitura à primeira parte, em que reduzindo a seguinte oração: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas esquece da parte fundamental que esse artigo 196 da Constituição nos traz, que é a forma como o direito à saúde ele vai se desenvolver. Como é que ele vai se materializar para o cidadão? Ele vai se materializar mediante políticas públicas, políticas sociais e econômicas, visando o quê? A redução do adoecimento, a redução dos agravos que podem gerar repercussões na saúde e também as formas com que os serviços eles serão colocados à população. E esse acesso ao Sistema Único de Saúde, ele inevitavelmente
tem que ser de forma igualitária, universal e gratuita, sem nenhum tipo de ônus para o cidadão. Certo? Bom, mas para que a gente adentre a nossa proposta do que vai ser discutido aqui hoje, a gente vai fazer um recorte. A gente vai puxar justamente a perspectiva de política pública. E como é que ela se desenvolve? Quando nós falamos de campanhas de vacinação, nós, inevitavelmente, precisamos fazer essa imersão nas políticas públicas. E as políticas públicas de saúde, elas são fundamentais, justamente para permitir que os gestores das pastas de saúde consigam ter a dimensão do que é a demanda da população. Lucas citou aqui há pouco, na fala dele, que nós temos um país com dimensões continentais. Bom, será que as características da população do sul do país é a mesma do Nordeste? Ou a do Norte? Será que as características da população do Centro-Oeste é a mesma do Sudeste? Claro que não. Cada um terá a sua particularidade. Cada um apresentará um item diferenciado no que diz respeito a impactos da sua saúde. Portanto, é preciso que as construções das políticas públicas observem justamente também essas características. E como é que elas poderão se fazer presentes? Como é que essas políticas públicas podem se fazer presentes? Ponto fundamental da construção dessas políticas públicas são os conselhos de saúde, seja ele municipal ou estadual, com a participação da sociedade, participação ativa, para justamente permitir que seja traçado o plano que vai cobrir aquela população. Bom, e quando nós temos já essa política traçada, nós precisamos, mais uma vez, fazer uma remessa ao artigo 196 da Constituição para observar a forma de implementação dessa política pública. Ela deve, inevitavelmente, também perpassar pela promoção, pela prevenção e pela recuperação. E aqui é uma pequena pausa. Vamos falar de trás para frente. Primeiro, recuperação da saúde é aquilo que nós conseguimos ver de forma mais imediata. O sujeito está doente e demandou de atendimento no hospital. Essa é a que mais ocorre e é a que é mais onerosa para os cofres públicos. A recuperação da saúde de um indivíduo é muito mais onerosa do que a prevenção do adoecimento e, principalmente, do que a promoção da saúde daquele indivíduo. Dito isso, a gente pode falar da prevenção. A prevenção, que nós faremos mais um recorte, já faz esse direcionamento para o que a gente pretende discutir, que são as campanhas de vacinação. E um pouco antes disso, também a promoção da saúde, que são justamente, de forma sintética, o estímulo ao desenvolvimento de hábitos saudáveis que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e, consequentemente, reduz a chance de desenvolvimento de agravos da saúde. Bom, então, fazendo esse recorte para a prevenção da saúde, aí estão inseridas a prevenção ao adoecimento, aí estão inseridas as campanhas de vacinação. Bom, e o que é que isso impacta para a gente? A história, por si só, ela já traz diversos exemplos, mas a gente pode tratar de uma forma mais próxima, para que você tenha uma ideia. A principal função das campanhas de vacinação, enquanto mecanismo de prevenção ao adoecimento, também se mostra na medida em que ela proporciona a erradicação de doenças. Doenças essas que, infelizmente, diante do que você, inclusive, citou recentemente, Lucas, um fato que é extremamente infeliz e que surgiu no direito eleitoral e que adentrou agora os campos do direito à saúde, que é a ocorrência de fake news, tem sido gravemente prejudicada. Nós vemos, inclusive, a ocorrência desse tipo de fato proporcionar o retorno de doenças que estavam erradicadas. Exemplo do sarampo. Nós já vivenciamos surtos de sarampo, ocorrências de episódios de sarampo, que estava erradicado através de campanha de vacinação.
Muito disso estimulado a partir de doenças inverossímeis. Doenças que não têm qualquer tipo de fundamento. E a saúde, senhoras e senhores, ela é fundamentalmente evidência científica. Não dá para falar em materialização de direito à saúde sem falar em evidência científica. E é assim que as políticas públicas devem ser traçadas, amparadas em evidências científicas. Portanto, para que a gente tenha justamente a materialização do direito à saúde por meio da prevenção do adoecimento, nós precisamos citar o Plano Nacional de Imunização e como isso nos afeta. Essas políticas públicas de prevenção ao adoecimento são direcionadas às estratégias para o Plano Nacional de Imunização e, com isso, promove a cobertura da população, ou seja, desenvolvendo-se a imunização. E fazendo um recorte para a situação dramática que vivemos da pandemia do coronavírus, o que seria de nós se não tivéssemos um sistema único de saúde que pudesse ainda, que com a dificuldade de recursos que tem, lançasse mão de tudo quanto fosse necessário para a preservação da saúde da população? Nós poderíamos estar em situação muito melhor se nós tivéssemos a ciência pautando as discussões como deveria estar. Se nós tivéssemos um plano nacional de imunização que fosse eficaz, que funcionasse, que não fosse implementado não só de forma deficiente, mas de forma atrasada. E eu quero deixar claro que aqui não se trata de uma crítica política, de forma alguma. Aqui nós temos a liberdade acadêmica de um evento acadêmico. E a crítica é jurídica na medida em que a política pública de saúde está sendo incorretamente, repito, incorretamente aplicada. Isso para não dizer omissa a ação dos gestores que deveriam executá-las. Portanto, para que seja possível superar o momento que vivemos e para prevenir, repito, prevenir que situações outras de adoecimento da população ganhem graves proporções, principalmente no que tange a doenças que já estavam erradicadas ou que correm o risco de regressar, nós tenhamos um sistema único de saúde que funcione corretamente e, principalmente, prevenindo o adoecimento da população. Porque quando a população adoece, ou quando nós vivenciamos o risco de uma situação calamitosa de saúde pública, tal como a vivenciada, os impactos na economia, deixando um pouquinho de lado aqui a análise da saúde, da preservação do ser humano, dos impactos na saúde do ser humano, os impactos econômicos são tamanhos, porque as medidas elas precisam ser mais drásticas, justamente para prevenir o agravo à saúde. Então, vejam vocês, quando o artigo 196 falou das políticas públicas de saúde que serão implementadas e que traz no seu próprio conteúdo justamente uma perspectiva da ordem econômica, ela está também com esse foco direcionado, compreendendo a gravidade do adoecimento da população vinculado à improdutividade, a não mais poder produzir economicamente como se deveria. Bom, então, para concluir, para arrematar, que meu tempo já estourou, eu preciso dizer como eu estou feliz que um tema dessa natureza tenha a oportunidade de ser discutido num congresso online para um número muito, muito grande de espectadores. É preciso que vocês, colegas, advogados e advogadas, tenham noção da importância do Sistema Único de Saúde para a nossa sociedade. O SUS é meu, o SUS é seu, o SUS é de todos nós. E quando nós cobramos o correto funcionamento do Sistema Único de Saúde, quando nós cobramos os gestores pela correta implementação e execução das políticas públicas de saúde, nós estamos defendendo o meu, nós estamos defendendo o seu,
nós estamos defendendo o nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado e estou à disposição para questionamentos que porventura existam. Muito obrigada, nós que agradecemos, doutor Renê. Excelentes colocações e explicações, né, da importância do SUS, nós brasileiros que desvalorizamos tanto, né, quando a gente vai para outro país que conhece a situação, né, monetária, né, da saúde, quando qualquer serviço, por menor que seja, você tem que pagar por isso, aí a gente faz comparação e começa assim a valorizar. Obrigada pelas suas colocações. Bom, para a gente finalizar esse painel, a gente já tem uma convidada a postos, de forma virtual. Ela vai aparecer, já está, né, ali na nossa tela. É a doutora Itana Viana, quem a gente dá as boas-vindas. Só vou pontuar a questão do horário, já que você está distante, doutora Itana. São 8h20, a gente está dividindo aí uns 15 minutos para o seu conteúdo, e aí passo já a palavra para você. Seja bem-vinda. Boa noite a todos os que me ouvem e me assistem neste momento, né? Eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo um agradecimento ao Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, pelo convite, pela realização desse congresso, que eu realmente parabenizo todo o empenho e a dinâmica atuação da direção, dos diretores e dos conselheiros. Eu parabenizo na pessoa da doutora Sara Barros, uma garota encantadora, diligente e ágil, que faz as coisas acontecerem como um passe de mágica, sejam quais foram as adversidades que se apresentam. Quero também fazer uma pontuação rápida, por causa do tempo, de homenagem ao atual vice-presidente do Conselho Nacional da OAB, Dr. Luiz Viana Queiroz, que é o nacional de auditoria do SUS, né? É um instrumento de gestão que realiza atividades de auditoria especializada no âmbito do SUS, nas 3 instâncias de poder: no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. E a finalidade dessas auditorias é aprimorar o sistema, é melhorar cada vez mais o Sistema Único de Saúde, fiscalizando e corrigindo, né, a alocação e utilização dos recursos, buscando garantir o acesso dos usuários conforme os princípios da universalidade, da integralidade, da diretriz da integralidade e o princípio também da gratuidade. Eu também gostaria de dizer que é aferida pela auditoria a qualidade da atenção oferecida aos cidadãos brasileiros. Alguns aspectos são observados pelos auditores no exercício desta atividade com relação à gestão e execução dos planos e programas de saúde que envolvem recursos públicos. Quando eu falo aí de planos de saúde que envolvem recursos públicos, estou falando do plano de saúde que é obrigatória a realização de 4 em 4 anos, ou seja, a elaboração de 4 em 4 anos, e o que possibilita a programação anual das metas e das ações de saúde. Isso compreende a aferição, a verificação da organização, da cobertura assistencial, do perfil epidemiológico, que é fundamental, porque a epidemiologia é um norte para as escolhas assertivas, para a definição das tomadas de decisão e também
que vem apontar os quadros nosológicos e aferir a resolubilidade e resolutividade das instituições ou das unidades auditadas. Existem, meus colegas, 2 tipos de auditoria no SUS. A auditoria regular ou ordinária são aquelas que naturalmente são inseridas no planejamento anual de atividades. Por quê? Como busca melhorar o sistema, melhorar a qualidade de atenção à saúde, o acesso, eles têm que ser rotina, têm que ser independente de fatos externos acontecerem programadamente. O outro tipo de auditoria é a auditoria especial ou extraordinária. Estas são realizadas para apurar denúncias que o público ou outras instituições ou órgãos de controle externos levam até o Ministério da Saúde. Bom, a execução dos atos da auditoria envolve principalmente, porque tem várias etapas, a coleta de provas. É um momento muito especial e que é nessa parte que começa principalmente a atividade do advogado que defende os auditados, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, médicos ou enfermeiros ou outros profissionais de saúde que exerçam funções e atividades no Sistema Único de Saúde, que é o sistema público de saúde. Aliás, o único sistema realmente de saúde que nós temos no país, porque o SUS, como todo sistema, ele é composto de elementos organizados e articulados entre si para cumprirem uma finalidade, que é a finalidade de, através das ações e dos serviços de saúde, propiciar que o Estado brasileiro tenha boas condições de saúde, bons serviços de recuperação, de reabilitação à saúde, bons programas de promoção da saúde e a prevenção, seja, como no caso já citado, das campanhas de vacinação, cujo programa o Brasil é campeoníssimo mundialmente, tem a melhor campanha de vacinação que se tem notícia, já erradicou várias doenças e vem no caminho de erradicar tantas outras nesse país imenso e tão populoso, além de incrivelmente diverso,
e alerta ao auditor e qualquer outro investigador em qualquer processo ou procedimento que exista, para que se busque as evidências comprováveis que aquelas circunstâncias demonstraram. Então, quais são os objetos? O que é que se busca? O que é que a auditoria busca? Fiscalizar, auditar, aferir a legalidade, a legitimidade, a regularidade. São as unidades de prestação de serviço na área ambulatorial hospitalar, aquelas que o exercem também através de contratos, convênios, acordos, ajustes, instrumentos similares firmados por secretarias de saúde, que estes profissionais obedeçam e observem todas as normas de direito público, não somente os ordenamentos jurídicos propriamente ditos da administração pública, como também aquelas questões de normas éticas que, tratando, inclusive, sobre a humanização, sobre os aspectos que são principiológicos do SUS e ou que fazem parte de suas diretrizes, né? Existem várias formas de auditorias. Desculpem, porque falar me deixa com a boca seca e eu preciso beber água, né? Tem a forma direta, que ela é realizada exclusivamente por técnicos de um componente do Serviço Nacional de Auditoria. Exemplo, município, uma unidade que está sendo auditada pelo município, que é quem executa os serviços de saúde naquele território e quem contrata e convenia os serviços de prestação, as instituições de prestação de serviço naquela esfera. Então, se só forem técnicos daquela unidade de auditoria, no caso o município, ou no caso o Estado, ali se trata de uma auditoria realizada, operacionalizada na forma direta. Mas a auditoria também pode ser compartilhada quando mais de um componente do Serviço Nacional de Auditoria trabalha em conjunto, né? Particularmente, os seus técnicos trabalham em conjunto, exercendo o controle interno e externo. Existe ainda os controles que são compartilhados, onde órgãos do controle externo, a exemplo dos tribunais de conta, a exemplo do Ministério Público, juntamente com alguns elementos da auditoria de todos os entes federativos, ou de 2 ou 1 ente federativo, realiza aquela auditoria. E aí vai se verificar as conformidades naquelas unidades ou naquela unidade, né, que estejam sujeitos à jurisdição, né, dos órgãos, seja por via de recursos, em razão dos recursos, ou em razão da sua territorialidade ou patrimonial, e daí a operacionalidade do SUS vai avaliar os sistemas de saúde, quanto não só os aspectos que eu já me referi, de qualidade do serviço, como também os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. Como veem, é algo que eu estou trazendo apenas para os colegas uma pincelada de reflexão. Isso aí é pequena amostra da imensidão que se trata e que se trabalha em uma
auditoria de saúde do SUS, que envolve aspectos de gestão, aspectos do serviço assistencial, do serviço ambulatorial que exista, até em serviços de imagem que tem que ter tem que obedecer às regras, né, do sistema da Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque a radiação é algo perigoso e que transpõe paredes. Então, tudo isso, todos esses serviços, eles são passíveis de serem auditados e que não podem ser negligenciados, né? Então, existe, além da análise da estrutura física, né, nessa busca de aferir a legalidade e a legitimidade, né, existem, inclusive, visitas às unidades, visitas a usuários para verificação dos fatos que estão sendo auditados e o cumprimento das normas estabelecidas em todo o universo legislativo que atinge aquela área da saúde. Quanto à análise do processo, tem que se ver o acesso aos serviços, os protocolos que se passa muito por cima, às vezes o advogado não atenta que aquilo que está sendo colocado numa linguagem diferente naquela auditoria se trata de uma aferição da observação de protocolos, de fluxos, normas, rotinas e outras. Porque uma unidade hospitalar, ela é obrigada, inclusive, a ter várias comissões que são importantes para a vigilância sanitária, para a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. Nós sabemos, por exemplo, que é preciso, uma unidade de saúde tem que se observar as normas de como se descarta ou acondiciona o lixo hospitalar. É preciso que se tenha o controle epidemiológico, que se saiba o que ocorre epidemiologicamente naqueles serviços, para que se possa alimentar os dados estaduais e nacionais da vigilância epidemiológica e também observar questões de saúde do trabalhador, que a nossa colega Mariane apontou, trabalhou aí observando aspectos da saúde dos profissionais que estão na linha de frente, que sempre trabalham na linha de frente de saúde. Então, também se existem, é muito importante, né, equipamentos ociosos ou desativados, né, se aquela unidade observa os conceitos, né, o sistema de referência e contra-referência, principalmente nos casos de altas hospitalares. Quando se dá alta hospitalar a um paciente, ele é mandado para onde? Ele é encaminhado para onde? Ele é encaminhado simplesmente para a sua casa ou ele tem que ser referenciado, mesmo que seja para um ambiente hospitalar, um ambiente ambulatorial, uma assistência ambulatorial, ou encaminhado para uma unidade mesmo que hospitalar, mas que não exija a complexidade daquela que até então realizou os procedimentos que aquele paciente necessitava. Se, por exemplo, não só a estrutura dos serviços existentes, como dos profissionais, estão de acordo com o que está registrado no CNES, que é o Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, né, de Serviços de Saúde. Então, essas questões que são obrigações de se cumprir no Sistema Único de Saúde, eles precisam ser trabalhados, como se costuma dizer em processos,
investigativos têm varreduras para ver se as irregularidades denunciadas existem, se os fatos novos que acontecem, que estão emergindo, trouxe alguma alteração naquela unidade, seja com demanda reprimida, ou seja, com a falta de resolutividade para aquela demanda que está vindo diante de um fato, um fenômeno novo, àqueles serviços. Então, doutora eu Itana, quero pontuar que a senhora me escuta, doutora Itana? Como? Me Estou escuta daí, ouvindo, né? Estou lhe sim. interrompendo um pouquinho por conta do adiantar da hora, para eu não ser injusta com os outros colegas que tiveram apenas 15 Eu estou minutos para concluindo. falar. Quero que a senhora conclua. Estou interrompendo justamente para isso, Eu para a estou senhora ir para concluindo, suas tá? considerações finais e assim a gente finalizar o nosso evento hoje. Por favor. Eu estou concluindo exatamente demonstrando quanto é importante que a auditoria exista para que o SUS seja fiscalizado internamente, para que funcione como deve, observando não só toda a legislação pertinente, como também as estratégias, rotinas e tudo mais estabelecidas. Quero agradecer aos colegas a atenção, a todos aos que compartilharam este painel comigo, que me trouxe muita honra, e desejar a todos um bom congresso. Boa noite. Muito bem, muito obrigada. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui com a gente, por ter compartilhado todo este conhecimento com a jovem advocacia. Quero finalizar, né, esse painel, né, acrescentando aqui também meus agradecimentos aos outros 3 palestrantes que abrilhantaram aqui o nosso evento, fechando com chave de ouro, e dizer para vocês que estão acompanhando a programação no site que amanhã, a partir das 9 horas, a gente já tem palestra acontecendo aqui de forma híbrida, dentro do estúdio da JUS Brasil, e os palestrantes que estarão de forma remota de suas casas e locais de trabalho. Agradeço a audiência de todos e chamo todos para amanhã, 9 horas pontualmente, a gente retornar aqui nossas atividades. A primeira palestra, às 9, a advocacia como garantia do Estado Democrático de Direito. Aqui na sala 1, com o doutor Luiz Coutinho, doutora Marina Gadelha e doutora Jaqueline Lacherte, ok? Fica aí o convite, muito obrigada pela companhia e até a próxima sexta-feira. Amanhã vocês ficam com meu colega Luiz Ganem aqui na apresentação. Até mais!